Muito bem. Questão 01. Quais etapas da seguinte demonstração matemática estão equivocadas? Mais uma vez, nós vamos ver uma demonstração passo a passo que chega num resultado absurdo no final, quer dizer, que W é igual a zero. Vamos lá. Primeira etapa. 0 é igual a 0 mais 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 0, 3 pontinhos. O que quer dizer esses 3 pontinhos? Que você está fazendo uma soma infinita, que essa soma não acaba nunca, 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 nunca. Bom, nesse caso, parece que está tudo bem, porque realmente 0 mais 0 mais 0 mais 0, mesmo que sejam infinitos zeros, o resultado final vai ser 0. Agora, seja W um número qualquer pertencente a Q. O que é Q mesmo? Vamos voltar lá no nosso livro, Gilbert Nicholson, na lista de símbolos, que são os números racionais. Muito bem, os números que podem ser escritos na forma de uma fração. P sobre Q, por exemplo, número P, número Q, por exemplo, quando os números são inteiros. Números que podem ser escritos como uma fração. Então, eu estou definindo que W pertence ao conjunto dos números que podem ser escritos como uma fração. Muito bem. Como W menos W é igual a zero, o que é verdade para qualquer número nesse mundo aqui, então 0 é igual a W menos W mais W menos W mais W menos W, e assim vai indo infinitamente. Quer dizer, cada um desses zeros aqui foi substituído por W menos W. Até aqui, tudo bem, porque zero, realmente isso aqui é zero, então cada terminho desse foi substituído por W menos W. Só que usando a associativa, aliás, vamos voltar lá no livro e dar uma olhada nisso. Mais para baixo, quando ele começa a introdução propriamente dita, fala da álgebra, fala das operações e fala da associatividade. Onde que está? Associatividade, onde que está? Distributiva, associativa, cadê? Não, fala dos morfismos. Não, acho que está aqui em cima mesmo. Da associatividade. Está aqui, ó. Ele fala claramente que a adição e a multiplicação são ambas associativas, são operações associativas e comutativas no mundo dos reais. Bom, se é no mundo dos reais, em particular no mundo dos racionais também é, porque os racionais estão dentro dos reais, não é mesmo? Como a gente já sabe isso da escola. Então, teoricamente, esta operação aqui é possível porque nós sabemos que o parênteses pode andar de lá para lá. Tanto faz a ordem com que isso aqui é feito. Isso quer dizer que a associativa vale. A associativa vale para somas e subtrações no mundo dos reais e, portanto, vale no mundo dos racionais. Mas aqui tem um problema, porque essa propriedade só vale quando você tem somas finitas, quando você sabe quantos termos tem na soma, quando você consegue ver todos os termos da soma, e aí você simplesmente joga o parênteses um para o lado. Nesse caso, que é uma soma infinita, esse parênteses nunca vai acabar, né? Sempre um empurra para o outro para o lado, que empurra para o outro para o lado, que empurra para o outro para o lado. Então, isso aqui não existe, não está bem definido para uma soma que a gente não sabe se converge ou não para algum número. Uma soma que vai somando, somando, somando infinitamente. Então, essa passagem aqui é impossível. Esse é um truque, porque se a gente acabou de ler que a propriedade associativa vale, ou seja, você pode jogar, não importa a ordem com que você faz as somas, você pode somar uma coisa, A mais B mais C, você pode fazer primeiro A mais B e depois somar com C, ou você pode fazer B mais C e depois somar com A. É a mesma coisa que mudar o parênteses de lugar, fazer primeiro e depois do outro. Aqui o que nós estamos dizendo é que a gente vai primeiro somar esse com esse, e depois esse com... Quer dizer, a gente estava somando esse com esse, somando não, né? Subtraindo. Somando com sinal negativo. A gente estava subtraindo esse desse, depois somando com a subtração desse, depois somando com a subtração desse, e a gente resolveu trocar a ordem. Fazer primeiro esse mais esse, ou seja, subtrair esse desse, subtrair esse, não, subtrair este deste, subtrair este deste, subtrair este deste, e assim sucessivamente ad infinitum. O problema está justamente nesse infinito. Como essa coisa não acaba nunca, você sempre vai colocando para o lado, esse cara vai ficar sozinho. Ele nunca vai ter uma pessoa no final, que é o cara que sobrou, para somar com ele de novo e continuar dando zero. Então, se a gente fizer isso ad infinito, e agora usar a propriedade da linha 3, aqui da passagem 3, para transformar isso aqui tudo em zero de novo, esse W vai sobrar. E aí a gente vai concluir que daqui até o fim tudo é zero, porque a gente tinha pela propriedade, pela linha 1, daqui até aqui é tudo zero.
Então, W mais zero é W, só que aí a conclusão fica que W é igual a zero. Ora, isso é um absurdo, porque eu disse na passagem 2 que W pertencia aos racionais. E W pode ser qualquer um nos racionais, não precisa ser zero sempre. Ninguém falou que tem que ser o zero. Pode ser qualquer número, isso aqui tinha que ser válido para qualquer número. Então, quando a gente permitiu fazer essa passagem 4 aqui, quando a gente permitiu fazer a associativa, que a gente pensava que era válido no mundo das, né, na operação binária de soma, a gente achava que era válido, mas quando a gente permitiu fazer isso numa série infinita, que não acaba muito, que não acaba nunca, que é o que esses 3 pontinhos significam, a gente fez uma coisa ilegal, a gente fez uma operação ilegal, algebricamente falando, porque este símbolo 3 pontinhos não está bem definido. A gente subentende que é uma soma que vai até o fim, mas ele não está bem definido. Que vai até o fim, não. Que vai até o infinito, mas a gente não definiu exatamente o que quer dizer isso. Então, quando tem um objeto desse que a gente não definiu o que é exatamente, a coisa ficou muito informal, e quando a gente aplicou esse tipo de propriedade que a gente sabe que é válida, que a gente sabe que é válida, aqui, ó, tanto para multiplicação quanto para adição, nos reais e nos racionais, ela é válida. Quando a gente fez isso aqui, a gente criou a gente foi em frente usando uma regra inválida. E aí o que a gente pode obter no final pode ser totalmente absurdo, como por exemplo essa conclusão final de que W é sempre igual a zero, e a gente sabe que não é, que pode ser qualquer número, não precisa ser necessariamente zero. Tudo isso foi culpa desta passagem aqui. Agora vamos, porque a gente fez uma operação ilegal, a gente fez uma operação que é válida no mundo dos reais e em particular no mundo dos racionais, mas como tinha esse objeto 3 pontinhos, que a gente sabe que significa ir somando até o infinito, mas que ele não está bem definido formalmente, a gente não pode simplesmente aplicar a propriedade associativa sem saber até onde acaba a soma. Numa soma infinita que a gente não sabe se converge ou não pode fazer uma coisa dessa. Isso é contra as regras da álgebra. E aí obtivemos resultados absurdos daqui para baixo. Bom, vamos ver as alternativas. Qual o valor da soma das alternativas verdadeiras abaixo? Me dê a soma. Tá. Alternativa 2. Obviamente, a demonstração, o passo equivocado da demonstração é o passo 6, que é esse. Pois em 2, aqui, nada foi dito de W ter que ser sempre zero. Não, isso não é verdade. Quer dizer, a gente sabe que isso é um absurdo. A gente sabe que W não é igual a zero sempre. Não pode ser igual a zero sempre, porque o passo 2 disse que ele pertencia aos racionais e pode ser qualquer um. Mas não foi isso aqui foi uma conclusão de passos equivocados que a gente deu em algum lugar na demonstração, e não que isso esteja equivocado. Se eu pudesse passar de 3 para 4, então isso estaria verdade, então o resto seria verdade. O problema foi que eu me autorizei passar de 3 para 4, da linha 3 para a linha 4, quando não podia ter feito isso. Isso daqui não é uma verdade matemática, é contra as regras fazer isso aqui, por causa dessa explicação dos 3 pontinhos aqui da série que a gente não sabe onde vai parar. Então, apesar disso aqui ser um absurdo, não é isso que está equivocado na demonstração matemática. Então, essa alternativa não é a correta. Na etapa 2, então está dizendo que a etapa 2, pois o mundo dos racionais deveria ter sido escolhido como racionais sem o zero. Não foi esse o problema. Se eu tivesse escolhido o mundo dos racionais sem o zero, eu poderia fazer isso aqui do mesmo jeito, né? Eu poderia fazer W menos W do mesmo jeito. A questão, porque podia ser qualquer número, sei lá, 5 menos 5. Se eu tivesse restringido meus Ws para fora para todos os racionais sem o zero, isso não consertaria o meu problema aqui, porque eu continuaria tendo essa questão da associatividade feita ilegalmente quando tem uma série que não acaba nunca. Então, não é esse o problema, não. Ter colocado Q com a estrelinha, avisando que o zero não é permitido, não teria resolvido o meu problema. Aliás, teria deixado mais absurdo ainda, porque aí eu ia chegar aqui W igual a zero, sendo que não podia ter permitido zero de qualquer forma. Então, não é essa a alternativa. Alternativa 6. A alternativa 6 diz que a etapa 4 dessa demonstração é a que estava equivocada, pois a propriedade associativa não vale. Vamos ver. É isso mesmo. Exatamente. Essa é a alternativa correta. Está dizendo que a associativa não vale nesse caso. Então, isso não sei se ficou muito claro, né? A associativa vale.
mas não nessa... associativa vale, peraí, deixa eu voltar aqui. A associativa é uma propriedade válida na adição, para adição e multiplicação nos reais, ou em particular nos racionais, que é um subconjunto dos reais. Muito bem. Mas, então ela vale, só que ela não vale aqui, nessa passagem 4, por causa dessa entidade 3 pontinhos, que é a somatória infinita, que é a série que não para, essa soma não para de somar nunca. É por isso que ela não vale, então essa alternativa está correta. Não é porque a associativa não vale, mas a associativa não vale em 4, isso é verdade. Agora vamos ver a alternativa 8 está correta. A alternativa 8 diz que a etapa 4 da demonstração é equivocada, pois a propriedade comutativa não vale. Não, não tem nada a ver isso. Comutativa é uma coisa, associativa é outra. A gente sabe que comutativa é poder trocar de ordem, não é mesmo? Comutativa é você poder... comutativa é A mais B igual a B mais A. A gente sabe que na adição para números racionais isso vale, e você sabe que isso não vale sempre. Para somas, eu não lembro de nenhum exemplo agora onde não vale, mas na multiplicação a gente sabe que a comutativa não vale, né? Em matrizes, por exemplo. Você sabe que uma matriz A vezes uma matriz B não é necessariamente igual a matriz B vezes a matriz A. Aliás, às vezes, uma dessas duas opções nem sequer está definida, né? Então, essa que é a propriedade comutativa. Mas a comutativa no mundo das somas, no mundo... a comutativa para soma, com respeito à soma, no mundo dos racionais, está totalmente válida. Só que isso não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Não foi a comutativa que a gente usou aqui, foi a associativa. Muito bem, então essa alternativa não tem nada a ver. A alternativa 9 está dizendo que a etapa 3 está equivocada, pois a propriedade associativa não vale. Não, a gente sabe que vale... Não, isso aqui... Não, mas não foi isso que foi feito aqui, né? Na etapa 3 não foi utilizada a propriedade associativa. A propriedade associativa foi utilizada na etapa 4. Na etapa 3, a única coisa que a gente fez foi fazer zero escrito como W menos W. Isso aí não tem nada a ver com a propriedade associativa. E isso é totalmente válido, não tem problema nenhum você transformar zero em A menos B. Não, desculpa. Transformar zero em A menos A, ou W menos W, ou 53 menos 53, não tem importância nenhuma. Tem vários jeitos de escrever zero. Isso não tem nada a ver com a propriedade associativa, então não foi isso que foi usado no passo 3. Então essa alternativa não tem nada a ver. A alternativa 10 está dizendo que o equívoco está na passagem 3, pois a propriedade comutativa não vale. Novamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a propriedade comutativa não foi usada aqui, não tem nada a ver, e tem mais, ela vale sim nesse mundo, então não tem nada a ver. A alternativa 12, nenhuma das alternativas é correta. Isso não é verdade, porque a gente já definiu que a alternativa 6 é correta, ou seja, ela explica por que deu errado a demonstração. A alternativa 6 diz que a etapa 4 é onde está o problema. E tem mais, não só diz a etapa, não só identifica adequadamente qual é a etapa que deu o problema na demonstração, como ainda fala por quê. Ela diz que a propriedade associativa não vale. É verdade mesmo, ela não vale quando a gente tem uma entidade como essa, como os 3 pontinhos, quando é uma soma que não para nunca. Aí não faz sentido a propriedade associativa. A propriedade associativa só faz sentido no caso onde uma soma que a gente consegue ver onde ela acaba, ou numa série que converge, mas enfim, numa soma onde de termos que vão até que param alguma hora, que não é o nosso caso aqui. Então a alternativa 6 estava correta. Se a alternativa 6 estava correta, a 12 não pode estar correta, porque a 12 diz que nenhuma está correta. Então a 12 não está correta, a 6 é a única correta, a soma é 6. Então a resposta para o nosso problema é 6, que é a única alternativa correta, que aponta a passagem onde deu o problema da demonstração e, além de tudo, explica explica corretamente por que a passagem 4 tem um problema. Então tá, vamos para o próximo.